Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney. Nada mais, nada menos que é dita como a grande voz da literatura millennium. Ela nasceu em 1991 e é uma escritora irlandesa já super famosa por Pessoas Normais e Conversa Entre Amigos. Esse aqui é o último livro dela publicado pela Companhia das Letras, que trouxe aqui para o Brasil em 2021. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Bora lá? Mas antes, não esquece, já se inscreve no canal, já deixa seu comentário, seu like, ativa o sininho, ajuda o canal a crescer. 4 pessoas se encontram e decidem compartilhar uns fragmentos da vida. Algumas se conhecem mais, outras se conhecem menos, umas se conhecem desde criança e outras acabaram de se conhecer no Tinder. Fato é que Alice, Aileen, Felix e Simon dividem essa trama de Belo Mundo Onde Você Está, que vai entrando na vida desses personagens, mas muito mais, entrando nessas relações entre eles, que às vezes afrouxam, às vezes apertam, às vezes dão uns nós. E é sobre esse enredo que a gente vai descobrindo a vida dessas pessoas. A Alice é uma escritora famosa. É uma escritora que não esperava alcançar a fama que ela alcançou. Ela já vendeu muitos livros, ela vive dando palestras, entrevistas e sendo convidada para eventos. Vive em Londres, em Paris. Então a Alice tem essa vida muito agitada em torno desse trabalho dela que acabou dando certo meio que ali sem querer. E ela tem um conflito muito profundo com isso, porque ela não se sente digna desse trabalho, ao mesmo tempo que ela não quer ser essa pessoa da fama, ela não se reconhece nesses olhos dessas outras pessoas, né, que ficam dizendo quem ela é ou quem ela não é. E ela resolve, então, dar uma mudada de vida. Ela morava em Dublin, né, que é a capital da Irlanda, e ela então decide ir para o interior, uma cidadezinha de praia, aluga uma casa e vai se isolar num desses momentos que a gente quer estar pra dentro. Nesse lugar, a Alice conhece o Felix, que é um morador da cidade, trabalha numa empresa de empacotar, famosa Amazon. O Felix trabalha nessa empresa, ele não estudou muito, ele é um cara um pouco mais chucro, assim, no sentido mais puro da palavra, mas ao mesmo tempo ele tem umas questões com a sexualidade dele, ele é um bissexual, ele não é dita essa palavra no livro, mas ele é um bissexual, e ele tá entendendo esse relacionamento com a Alice, eles se bicam muito, ele tem uma sabedoria muito ácida, o Felix, a gente sente raiva dele muitas vezes no livro, mas ele traz as verdades pra mesa, ele não tem muito medo de viver, ele leva uma vida mais simples, mas não no sentido material só, até mental mesmo, assim. A vida dele é simplesmente desfrutar. Isso traz alguns aspectos bem interessantes dessa relação que eles começam a construir, a Alice e o Felix. E é uma relação bastante conflituosa, assim, né? Num sentido de que são pessoas de classes diferentes se dando, são pessoas de ideias de vidas diferentes, ao mesmo tempo meio sem saber por que eles vão continuando juntos. Lá em Dublin mora a Aileen. Quem é a Aileen? A melhor amiga da Alice desde a faculdade. Então elas se conheceram na faculdade, a Alice virou escritora, tomou esse rumo de carreira. A Aileen trabalha numa revista literária, ganhando pouquíssimo dinheiro, e ela começa esse livro tentando aí se recuperar de um relacionamento que ela teve, né, acabou terminando, e um relacionamento que ela queria mais ou menos, mas mesmo assim quando terminou, ela ficou arrasada e ela tá naquele momento da vida que ela se sente uma fracassada. Ela trabalha pra caramba, um trabalho que ela até gosta, mas que paga pouco, ela não construiu muita coisa, isso na visão dela, né? A melhor amiga dela foi morar pra longe, e elas têm uma relação super conflituosa também. Ela se sente sem amigos, apesar de toda hora no livro ela falar que estava na casa de alguém, estava na casa de um, na casa de outro, ou seja, não é que ela é uma pessoa que vive isolada, mas ela traz esse sentimento da solidão. E ela tem um relacionamento que não só afetivo com o Simon. O Simon é um amigo meio de infância, meio amigo, meio crush eterno. É um cara mais velho, né? Então, mais velho assim, uns 6, 7 anos mais velho que ela. Então, quando ela era mais nova, essa idade fazia muita diferença. E esse livro, é importante dizer que estão todos ali na faixa dos 30 e poucos, e o Simon aí mais beirando os 40. E a Aileen tem um relacionamento super conflituoso com o Simon, porque também não sabe se é amigo, se é crush, e eles ficam, dormem juntos,
juntos, e depois não é mais. Então eles estão aí um pouco nesse lugar. O Simon, ele é um grande solitário, assim, é um lobo solitário meio. Ele vai, ele aparece, ele vai e volta. É um personagem que talvez que eu tenha menos conseguido entender, sendo bem honesta, mas ele é um cara mais velho que trabalha na política e ele tem essa coisa, essa adoração com a Ellen, mas é uma coisa até um pouco de paternal. A série ela traz pra gente essa relação meio amizade, meio paternal, meio romântica, e a gente fica aí sem entender muito bem o que é isso. Fato é que essas 4 pessoas completamente diferentes, então tem perfis psicológicos completamente diferentes, elas convivem de alguma forma. Mais da metade do livro pra frente elas de fato se encontram, e aí os conflitos são outros. A gente passa aí 2/3 do livro com uma relação meio à distância. A Alice e o Felix estão nessa cidade de praia, e a Ellen e o Simon estão em Dublin, então eles não têm um contato físico até um dado momento que eles se encontram, e aí termina a trama. Gente, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que esse é o primeiro livro da Sally Rooney que eu estou lendo. Eu não li Pessoas Normais e eu não li Conversa Entre Amigos. E por que eu tô falando isso? Porque as pessoas estão com uma expectativa lá em cima com esse livro. Eu vim sem expectativa nenhuma e talvez isso faça muita diferença na minha análise, porque eu já li bastante coisa de pessoas que leram os outros livros que se decepcionaram um pouco com esse livro da Sally Rooney. Então, só pra deixar bem vocês à parte, que eu vou contar sobre essa perspectiva. Primeiro aspecto que eu achei muito bom são os personagens complexos. A Sally Rooney, eu acho que ela conseguiu retratar muito bem os conflitos de simplesmente ser. Independente do seu lugar e do espaço que você esteja ocupando, você, enquanto ser humano, tem conflitos, e esses conflitos eles não são escondidos, maquiados ou postos de uma forma bonita e nem sintética. Ela discorre bastante sobre esses discursos, a gente vai descobrindo um pouco desse conflito mais pro final, né? A gente vai adentrando um pouquinho mais nos personagens, mas ela mostra essas relações muito complexas, eles com eles mesmos e eles com outros, né? Então eu achei isso bem interessante, porque é difícil você fazer um retrato tão cru assim da humanidade mesmo, e eu achei que ela faz isso de uma forma bastante brilhante. Eu não me apeguei necessariamente aos personagens, então se você assim, ai, nossa, eu sou super apaixonado por um, por outro, ou detestei um, detestei outro, e talvez eu costumo gostar quando eu me apego ou desapego de algum personagem em um livro, mas ler esse livro me deixou pensando nisso, assim. É um pouco da vida como ela é, né? Então, aquela ideia de que ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, a gente gosta das pessoas, mas elas têm um punhado de defeitos juntos, um punhado de complexidade juntos, e eu acho que a Sally Rooney, ela faz isso de uma forma bem legal, bem espetacular. O segundo ponto que eu gostei bastante é da voz narrativa. A gente tem aqui uma voz narrativa, um narrador observador, então ele vai meio que entrando nos objetos, e eu achei interessante porque ela vai fazendo quase que um zoom, assim. Então tem hora que você tá muito dentro da cena. Sabe quando você congela uma cena? Então assim, estão os personagens lá, todos congeladinhos, e ela tá simplesmente lá falando, ai, o pote do sorvete tá caindo uma gotinha e derretendo, ai, na janela tem uma estrela nascendo. Enfim, coisas nessa linha de raciocínio. Ela usa isso como uma descrição. É engraçado porque ela usa essas pequenas ações como descrição do ambiente. Eu achei isso bem interessante, bem diferente de tudo que eu já tenha lido assim nos últimos tempos. Essa voz narrativa, ela é uma voz narrativa muito do alto. Aliás, isso foi uma coisa que, ao mesmo tempo que eu gosto, porque a gente tem um panorama geral, eu achei que ela usou muito esse recurso da gente estar sempre vendo tudo muito à distância, como se fosse uma câmera mesmo aqui, né? Vendo tudo acontecer. Então, isso de alguma forma me tirou um pouco a vontade assim de ler, assim, era um livro que eu li mais tranquilamente. Então eu gosto desse narrador observador, eu acho que ele tem coisas interessantes, ele dá uma forma de descrever bem legal, mas ao mesmo tempo ele dá uma lentidão no texto que me deixou um pouco incomodada em alguns momentos. E ainda nesse sentido da narração, eu acho que é importante destacar que esse livro ele vai se alternando, né? Então a gente tem esse narrador observador que vai contando a história, e a gente tem uma troca de cartas, na verdade de e-mails, entre a Ellen e a Alice enquanto elas estão separadas, uma em Dublin e outra nessa cidade costeira, que é muito interessante, porque eu acho que foi nesses momentos
que a Sally Rooney conseguiu me aproximar um pouquinho mais dessas duas personagens, e é por isso que o Simon e o Felix ficam mais distantes. Esse é um livro, talvez, pra mim, mais sobre a Alice e a Eileen do que sobre os homens que permeiam essa narrativa, assim. Essa troca, ela, no começo, ela funcionou bem, mas também, enfim, dado um certo momento, você fica se perguntando, putz, quem fica trocando e-mails, né? Parece meio fora da nossa realidade, mas pro contexto de literatura ali que elas viviam até poderia fazer algum sentido. Bom, um terceiro aspecto que também vem junto com essa coisa das trocas de e-mail é um recorte do mundo, né? Lembrando que esse foi um livro escrito durante a pandemia, então tem recortes, inclusive, da pandemia no livro. É estranho, é uma sensação esquisita ver a pandemia na literatura. Enfim, acho que a gente vai começar a ver isso daqui pra frente um pouquinho, mas foi interessante ver dentro desse livro. Mas o que eu mais gostei foi um aspecto que é a relação entre as mulheres, ela se sobressair entre a relação dela com os homens, né? Porque talvez isso seja uma coisa que a gente veja ainda muito pouco, né? Então essa relação entre amigas, ela ser mais importante talvez do que as outras relações ali que permeiam o livro. Isso eu achei muito interessante e são relações pautadas na intelectualidade, né? Então aqui a gente sai da figura da mulher que sempre fala do homem e tal, e elas têm trocas de e-mails falando sobre assuntos super complexos e intelectuais. Eu acho isso muito maravilhoso ser representado na literatura, porque é uma forma de dizer que mulheres conversam sobre vários assuntos, intelectuais ou não intelectuais, tá tudo certo também, mas não só sobre homens, né? Então eu acho esse retrato muito interessante. Pelo que eu dei uma olhada, isso é uma característica da própria Sally Rooney, então eu acho que nesse livro ela continuou, pelo menos na minha visão aqui de primeira leitora, fazendo esse papel muito bem feito. Bom, eu vou ler aqui agora 2 trechinhos que eu acho que vale bem a pena sobre essa última reflexão que eu trouxe pra vocês. Vez ou outra, penso as relações humanas como algo macio que nem areia ou água, e, ao derramá-las em recipientes específicos, damo-lhes formas. Então, a relação de uma mãe com uma filha é despejada em um recipiente rotulado mãe e filha, e ela assume os contornos do recipiente e fica contida ali, aconteça o que acontecer. Talvez amigas infelizes ficassem muitíssimos contentes como irmãs, ou casais como pais e filhos, vai saber. Bom, esse é um trecho que eu amei do livro, mas na verdade tem várias frases muito bonitas nesse livro. Ela tem umas frases bem arrebatadoras, então tem várias coisas gostosas aqui de ler. Por fim, eu acho que é um livro que eu gostei de ler, mas eu queria dizer que eu achei a leitura, assim, um pouco arrastada. E acho que pra quem tá começando a ler agora de novo, não recomendaria esse livro. Recomendaria esse livro se você já tá com um hábito de leitura bem legal. Foi um livro que pra mim, pelo menos, eu tive que parar e pensar, putz, eu vou lá e vou dar uma lidinha. Não foi um livro que eu tive tanta ânsia de ler. Mas eu gostei muito de ter lido e, na verdade, eu tô muito curiosa com os outros romances da Sally Rooney. Eu li uma entrevista da Sally Rooney e eu acho que resume bem, ela conseguiu se resumir em uma frase. Vou ler aqui pra vocês. Se você não quer ler sobre mulheres, escritoras e irlandesas, não leia meus livros. Ela começou a ficar um pouco cansada porque, aparentemente, os 3 livros dela, então, falam sobre, de alguma forma, permeiam essas temáticas. E ela se colocou numa posição de, olha, é isso, não pretendo escrever sobre outras coisas, então, gostou, não gostou. Um beijo, disse Sally Rooney. E quem é essa mulher? Gente, Sally Rooney, super nova, ela nasceu em 1991, irlandesa. Ela é formada na área de línguas, ela fez especializações na área, então ela é uma estudiosa desde sempre da literatura. Ela já publicou 3 romances, o primeiro, Conversa entre Amigos, o segundo, Pessoas Normais, que inclusive já virou série, tá no Star Play, se eu não me engano, aqui no Brasil. E agora o terceiro, Belo Mundo, Onde Você Está. É uma das grandes vozes millennial, ela é uma escritora best-seller, então ela tá sendo muito observada, mesmo olhada, porque ela tão nova já tá fazendo um sucesso assim tão grande, é uma excelentíssima aposta. A Sally Rooney também é roteirista, então o seriado Pessoas Normais, inclusive, ela que adaptou, né, para roteiro, então ela também trabalha aí um pouco nessa linguagem do audiovisual. O primeiro livro dela, o Conversa entre Amigos, também já foi vendido para virar uma série, ainda não estreou. Grande marca da Sally Rooney, pelo que eu li, foram um pouco dos aspectos que eu trouxe aqui para vocês da minha leitura desse livro, que são essas relações interpessoais muito bem escritas, muito bem feitas, com uma crueza, com uma verossimilhança mesmo, né, e com grude aí na realidade. Talvez por isso a gente se identifique tanto com as personagens, né, isso dizem bastante dos outros livros, com esse não foi exatamente o que eu senti, mas a Sally Rooney, ela traz essa complexidade do ser humano para dentro dos livros dela, e ela retrata
essas relações entre amigas e entre mulheres de forma intelectualizada. Então eu acho que isso é uma leitura política nesse sentido. De novo, é muito difícil a gente ver esse retrato da mulher, amiga da mulher, que fala sobre coisas que não homens. Então eu só por isso já fico grande fã dessa autora. Eu realmente vou ler os outros 2 livros dela, porque é uma coisa assim de louco e eu quero entender, e aí inclusive depois eu trago aqui um comparativo dos outros 2 com esse último que a gente leu agora, Belo Mundo Onde Você Está. Galera, eu sei que tem muita gente ansiosa para ler esse livro, estreou aí no finalzinho de 2021, no finalzinho do ano passado, então tá bem fresquinho. Foi trazido pela Companhia das Letras, né, como eu comentei com vocês. Os outros 2 romances também são da Companhia das Letras, então se vocês quiserem comprar, é a mesma editora. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, seu like, ajuda o canal a crescer e ir pra frente, beleza? Um super beijo e até o próximo livro.